conhecimento espiritual, ou espiritualidade de um modo geral. Nós aprendemos na nossa cultura que geralmente o conhecimento espiritual ele vem depois da adolescência, quando nós já somos adultos, quando nós temos a capacidade e habilidade de poder pensar sobre o assunto, refletir sobre o assunto e ver qual o caminho que nós vamos seguir dentre as várias religiões que existem, ou até mesmo se não quiser seguir nenhum tipo de religião, ou nada, ser ateu, enfim, agnóstico, o que quer que seja. Mas o universo infantil, principalmente a criança, falando da criança efetivamente, as crianças, elas têm na sua essência a espiritualidade muito aberta. Então, se nós pudermos mudar a maneira de educar nossas crianças, não doutriná-las, mas de mostrar a elas um pouco de conhecimento espiritual, poder explicar um pouco como funcionam determinados processos, independentemente da crença que a gente professe. Mas você falar sobre morte, falar sobre perda, falar sobre dor, são assuntos tabus até para nós adultos conversarmos. Às vezes as pessoas não querem falar sobre esse assunto achando que esses temas são pesados, são mórbidos, são muito sóbrios e, enfim, não querem saber de conversar. Imagine uma criança quando acontece, né, uma perda, enfim, uma morte na família. Como você explica isso para o seu filho ou para uma criança? Enfim, como é que você passa essa informação? Ainda mais para entender a criança, porque às vezes nós temos uma mania de achar que a criança não sabe nada, ou que a criança é extremamente incapaz de perceber determinadas coisas, e às vezes com essa espiritualidade aflorada das crianças, principalmente dos 0 aos 7 anos, né, de bem pequenininhas, bebezinhos até os 7 anos de idade, elas estão muito conectadas com o plano espiritual. Então, às vezes, se você tiver a possibilidade de poder explicar a elas determinados assuntos, quanto mais cedo eu acho que você acaba criando condições de um adulto com menos problemas para enfrentar determinadas situações na vida que ocorrem ao longo do nosso processo. E no programa de hoje, para poder falar um pouco sobre o universo infantil, nesse foco do autor de hoje, eu gostaria assim, eu fui atrás, eu tentei imaginar qual seria um autor que pudesse falar tanto, né, da sua experiência, né, de escrever, obviamente, para poder trazer os elementos aqui para o nosso programa, que tem a ver com o nosso programa, mas para também poder explorar um pouco o universo infantil e uma pessoa que fala com propriedade, que escreve com propriedade sobre esse assunto. E eu trouxe uma autora maravilhosa no nosso programa de hoje, Liliane Moura Martins. Olá, Marcelo, tudo bom? É um prazer imenso estar aqui com você no seu programa e com vocês também, amigos e amigas. Muito bom você ter podido abrir um tempo aí na sua agenda para poder vir conversar com a gente. Com o maior prazer, adoro esses temas. E ainda mais uma escritora que escreve para o público adolescente, para o público infantil, que é muito difícil, nós entendemos muito. Que esse universo, ainda mais quando vai falar de espiritualidade, não é, Liliane, para a gente escrever com essa sensibilidade para fazer com que a criança, e na verdade é tanto para a criança quanto para os pais da criança também serem tocados com isso, não é? Com certeza, na verdade eu sempre digo, né, para todos os pais, que o importante é o pai e a mãe saber como passar para a criança. Está tirando o medo da criança, dando mais atenção aos sonhos delas, às propostas delas, às perguntas delas, porque desde pequenininho nós já temos essa essência nossa do natural, né? E Nossa, os pais então, vão quer dizer, nós temos hoje bastante coisa para conversar. E aí eu vou aproveitar aqui, porque justamente nesse programa o que interessa, além de nós falarmos do tema que o autor está acostumado a escrever, nós também aproveitamos o autor para entender melhor como é que é a vida do autor, como é que o autor faz para escrever. Então eu queria entender, Liliane, desde do início, então assim, como é que faz com que, né, uma moça tão simpática, tão bonita, né, como você, de repente dedicar-se a esses assuntos e, claro, provavelmente você deve ter tido aí uma bagagem que fez
com que você falasse, não, eu vou então escrever sobre esses temas, enfim, eu vou, né, sobre projeção astral, que também a gente de repente pode falar um pouquinho depois, mas assim, o que fez você despertar para isso? Então eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, desde pequena, porque justamente vamos aproveitar o foco no autor. O foco no autor é isso, né, gente? Nós queremos entender também, saber um pouquinho mais sobre o processo de escrita do autor, porque às vezes você aí, que está do outro lado, você também tem essa vontade, você às vezes também percebe que tem esse dom. E fala, poxa, então de repente eu estou assistindo o programa Foco no Autor, como é que essa autora, como é que esse autor trabalha? E de repente você se identifica. E aí a gente pode estar ajudando aqui com esse programa, né, Liliane, a formar novos autores. E vocês não têm ideia de que, como o plano espiritual sempre fala para a gente, de como precisa de autores, assim, com uma cabeça legal, com uma cabeça boa, para poder trazer essas novas ideias, né, Nina, que é o tal do fim do mundo aí do 2012, verdade. Que dizem que é mudança de paradigmas, né, mudança de crenças e posturas, e talvez as pessoas estarem mais preparadas para isso. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos voltar aí para o tempo. Voltar bastante lá atrás. Voltar, você, a sua formação, quer dizer, você vem de uma formação católica, evangélica, como é que foi esse seu contato já com o lado espiritual, né, com a parte espiritual? Bom, toda a família no Brasil, nós nascemos católicos, né? E no desenrolar da vida nós vamos seguindo determinados caminhos diferentes, né? Então eu sou filha realmente de católicos, né? Minha mãe frequentava muito a igreja, inclusive foi criada por uma freira. Ela sempre estudou em colégio interno, no Rio de Janeiro. Então você provavelmente também fez primeira comunhão, fiz direito, tudo que manda. O figurino católico. Primeira comunhão, fui batizada, tudo certinho. E mais com 12 anos de idade, eu já comecei a ter algumas experiências que eu não tinha explicação. Por exemplo, como eu abordo muito o tema de viagem astral, que é mais comum ser chamada de viagem astral, que são as experiências fora do corpo quando você dorme. E eu com 12 anos tive a minha primeira. E foi muito engraçado, Marcelo, porque eu estava no quarto e eu dormia ao lado do quarto dos meus pais e, de repente, eu senti um barulho, como se fosse uma pessoa rastejando assim no carpete, e eu comecei a ficar com muito medo. E, de repente, eu comecei a descolar do corpo. Imagina, 12 anos de idade, o que você pensa nessa hora? Eu estou morrendo, né? Nossa, com 12 anos de idade, não, gente, nós não temos, assim, ideia do que, ainda mais quando nós não temos o preparo, não temos o conhecimento. Vocês imaginam acontecer isso? Provavelmente quem está nos assistindo possa ter tido uma experiência parecida. Mas e aí? De repente se viu fora, foi aquela história de você se ver mesmo lá no alto, de lá do alto você viu o seu corpo? Exatamente. Foi mais ou menos eu isso. Vi o meu corpo deitado na cama, totalmente sem vida. Eu olhei aquilo e falei, nossa, coitados dos meus pais. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu aqui, olhando o meu corpo, eu morri. Eles vão acordar. A primeira sensação foi que eu morri. Falei, e agora meus pais? Coitados, vão achar que, né, já era, né, a filha deles. E de repente esse medo do que iria pensar os meus pais me fez voltar. Eu senti um puxão e ir direto para o meu corpo. E eu acordei nesse instante e com a respiração muito ofegante. E eu sentei na cama, eu me lembro que eu ficava questionando para mim mesma, o que foi isso, né? O que poderia ter sido? O barulho que eu escutei, foram várias coisas naquele momento que para mim parecia assim uma hora. E era questão de segundos, isso tudo que aconteceu. Quer dizer, experiências extremamente novas, né? Assim. Totalmente para mim eram novas. E aí fui convivendo com isso, eu comecei a ter muitas experiências em determinado tempo curto, né? Assim, 2, 3 vezes por semana eu tinha essas experiências. E fui falar com a minha mãe, mas a minha mãe, ela tinha um lado dela católico muito forte, ela começou a ficar com medo, achando que eu precisava ir em alguns lugares tomar passes, eu devia estar assediada, tinha alguma energia que não era compatível à minha. E eu passei a frequentar vários centros espíritas naquela época, imagina, eu tinha 12 anos, então muitos anos atrás, né? Era assim, uma coisa absurda para uma família católica. E eu me lembro bem, pequena nessa idade, que eu ia nos lugares, as pessoas fumavam charutos, me davam os passes, e eu não entendia nada daquilo porque as experiências continuavam.
Nada fazia com que Mas parasse. agora, eu acho muito interessante, olha só, não, gente, que coisa fantástica. Uma mãe extremamente católica, né, muito ligada aos dogmas da igreja, mas que deu abertura para você poder ir frequentar um centro, por exemplo. Quer dizer, poderia ter pensado em profissionais, né, em psicólogos, ou psiquiatras, enfim, que também, eu acho padre, que também né? isso é válido, ou padre, mas né, numa questão mais extremista, mas assim, ela teve pelo menos essa sensibilidade Sim. de poder levá-la de poder ter sacado, né? Isso tem a ver com sensibilidade ou mediunidade. E geralmente é nessa idade que as coisas começam a florescer, principalmente com o adolescente. É na faixa dos 12, 13 anos de idade que as questões de sensibilidade, que nós falamos mediunidade, os espiritualistas, não é, Liliane? Que começa a florar. Sim. É geralmente nessa idade. Pode ser ou com contato espiritual, efetivamente, ou como no seu caso, que foi a experiência de se ver fora, né, o seu corpo, né, espiritual, de olhar, né, o perispírito, olhar o corpo físico. Mas e aí? E aí nos centros... Então, eu entendi depois o porquê que minha mãe me levou, porque ela estava lendo naquela época os livros da Shirley MacLaine. E um dos livros da Shirley MacLaine, que é Minhas Vidas, ou Minha Vida, ela fala muito sobre a viagem astral, que inclusive ela sai do corpo em Machu Picchu. Então, assim, essa história ficou muito na mente da minha mãe. Baseado nisso, ela realmente, acho que viu o que eu estava sentindo, que era parecido com o autor. Ela era fã da Shirley MacLaine. Então, ela me levou nesses lugares exatamente para, de repente, me elucidarem, né, com uma informação que pudesse me deixar mais ciente, né, e me ajudar de uma certa forma. E só assim, para dar um adendo aqui, uma nota de rodapé no nosso programa, que Shirley MacLaine é uma grande atriz americana, né, que já ganhou um ou dois Oscars, se eu não me engano, sim, não é? E que nos anos 70 começou a irmã do ator Warren Beatty, e que começou nos anos 70 a relatar as suas experiências extrasensoriais. E se eu não me engano, Shirley MacLaine tem uns 3 ou 4, 5 livros a respeito do assunto. Acho que até um pouquinho e ela mais. também depois ela teve contato com Luiz Gasparetto. Sim, sim. Ela esteve aqui, quando ela esteve no Brasil, uma de suas viagens no Brasil, ela esteve no Caminheiros, no espaço. Lá no centro, no Caminheiros. Eu lembro que eu trabalhava lá no Caminheiros, todo mundo, queremos ver a Shirley MacLaine, pegar autógrafo. Infelizmente não deu para isso. Atriz, uma grande pessoa. E aí, então, por conta dela, que você... Minha mãe falava, filha, você precisa ler os livros da Shirley MacLaine, porque ela fala dos chakras, ela fala da viagem astral. E eu, com 12 anos, eu falei assim, mãe, mas o que é, né, um chakra? Ela falou assim, filha, são vórtices energéticos que nosso corpo tem. Vai ler, filha, toma aqui os livros. Eu comecei a ler muitos livros. Comecei a ler muitos livros espíritas também, livros de Hercílio Mais, que são sobre Ramatiz, né? Ele elucidava muito também sobre essa viagem astral. Mas mesmo assim eu não conseguia dominar. As técnicas me faltavam na época, eu era uma criança. Então, assim, eu comecei só a ler e começaram, inclusive, a aumentar, né, as experiências.